Olá, pessoal do segundo ano. Espero que vocês tenham feito uma excelente prova. Tenho certeza que quem estudou, principalmente pelos exercícios de revisão, não teve nenhuma dificuldade. Bom, vamos para a nossa próxima aula. Temos esses objetos de conhecimento para atingir no final dessa aula. E aí, mesmo a gente estando no terceiro trimestre, o mundo gira é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Então, como eu falei, nós estamos agora no terceiro trimestre. Cadê o meu apontador laser? Está aqui, certo? Uma nova sequência didática. Vamos falar principalmente sobre agropecuária, essa questão da agropecuária, que aproveitando tudo aquilo que nós já estudamos de urbanização, industrialização, certo? E vamos tentar adaptar e enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. A grande maioria do nosso material está no livro. Uma outra coisa que está fora, mas aí eu sempre coloco aonde é que eu peguei a informação. Certo? Então vamos lá. A agropecuária compreende o cultivo de espécies vegetais e criação de animais. É uma coisa que vocês têm que, quando a gente fala de agropecuária, colocar em mente, né? Agricultura mais pecuária. E tem como finalidade ali o consumo alimentar, industrial e energético. O que é energético, professor? São aqueles, como eu posso dizer, alimentos que nos dão mais energia, o açúcar, certo? O milho, basicamente sustenta a gente para dar energia de forma que a gente consiga atender essa demanda desse cotidiano moderno. Se você colocar como antigamente, como as pessoas viviam, né? As pessoas não tinham essa facilidade que tem hoje em essa disponibilidade de alimentos, de vários alimentos. As pessoas tinham mais dificuldade, tinha alguns alimentos que eram muito difíceis, né? Principalmente o açúcar era uma coisa muito difícil de se obter. É um período da história. Tem um historiador que estuda sociedade pela forma da alimentação. Né? Os mais guerreiros, a sociedade mais pensativa, a sociedade mais dominada, tudo pela alimentação, certo? Então é interessante isso aí. E no mundo contemporâneo coexistem sistemas agrícolas que incorporam diferentes graus de complexidade tecnológica. Não é porque está no campo, é porque não tem tecnologia. A gente vai perceber, quanto mais tecnologia no campo, mais produção, certo? Mais pesquisa. A gente teve uma oportunidade ímpar de ver na abertura da Sexta-feira de Ciências um pesquisador aqui, brasileiro, aqui próximo da gente, da UNB, o Dr. Bergman, que estava falando justamente sobre o quê? Sobre ciência no campo. Porque no final de tudo era o quê? Produzir de uma forma mais sustentável, certo? Sem agredir muito o meio ambiente e sem agredir a nossa saúde também, né? Que não é para ficar espalhando agrotóxico à torto e direito, porque acaba que a gente vai se alimentar daquele alimento, daquele produto. E aí a gente entra novamente, né, lembrando aqui sobre agropecuária. Essa atividade é uma atividade antiga, não é uma atividade nova. Ela já vem há muitos e muitos anos, milhares de anos, transformando a superfície terrestre de modo a facilitar a vida do animal predominante, né? O animal que está no topo da cadeia alimentar, que somos nós, os Homo sapiens, que
que nos achamos imbatíveis e acabamos de perceber que nós não somos imbatíveis, e em virtude disso, dessa transformação, pode ser até um dos motivos da nossa extinção, né, no futuro. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas saiu aí as notícias sobre o meio ambiente, são fatos alarmantes que a gente tem que olhar para o futuro. Como é que resolve isso? Vai resolver isso na paz ou vai resolver isso na guerra? A gente tem que conversar, porque o que a gente vai deixar para a próxima geração, certo? Mas a agropecuária, ela transforma a superfície terrestre e também a vida em sociedade, né? Nós deixamos de ser nômade para ser sedentário porque a gente criou, né? Conheceu a técnica da agricultura, começou a plantar, não precisou mais ficar correndo atrás de frutas, de plantas para comer. A gente entendeu o ciclo do tempo, em qual tempo que a gente pode plantar tal cultura. Então isso tudo é milenar, isso não é feito agora. E cada vez mais vai se colocando, vai entrando ainda mais conhecimento e vai desenvolvendo a nossa sociedade. Também tem a domesticação dos animais. Em vez de você ficar partindo, saindo lá das cavernas, né, que é o grande mito, de ficar correndo dias e dias na floresta atrás de um animal. Não, você coloca o animal mais próximo de você domestica, você deixa ele mais dócil, né? A própria vaca mesmo é um exemplo disso. Os seus primeiros animais, eles não eram assim, eram os tal dos aurochs, que eram animais até mais violentos, e com o tempo ele foi domesticado. Através de cruzamento de raças, a vaca se tornou um animal mais dócil, mais fácil de domesticar. Então, com isso, temos aí o desenvolvimento das plantas e dos animais, como a gente viu, principalmente as plantas, a questão do controle biológico para aumentar ainda mais a produção dos nossos cereais, né, a produção agrícola aqui no Brasil, como mostrou lá o pesquisador lá na Feira de Ciências. Nós modificamos bastante a natureza com isso e, em virtude disso, nós estamos, vamos dizer que a natureza está nos cobrando isso aí. Você já deve ter lido, semana passada saiu alguns relatórios falando sobre o meio ambiente. É lógico que o grande foco foi a área industrial, mas a agropecuária também tem a sua parcela de envolvimento, principalmente nessa questão do aquecimento global, do desmatamento. Volto a repetir, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E moldando os ecossistemas segundo as necessidades humanas. Se a gente precisa, hoje, com certeza, quando o mundo tinha 1 bilhão de pessoas, não tinha tanta terras agricultáveis. Hoje, com 7 bilhões de pessoas, a gente precisa de cada vez mais os espaços terem a necessidade de produzir e ter a necessidade de ter mais espaço para produzir. Isso não é uma forma simples, isso às vezes gera conflitos, isso é até questões de políticas e até de guerra também, certo? Continuando, aí eu passo aqui os 10 maiores países produtores agropecuários do mundo. Vamos ver. Então, em 10º lugar, temos a Turquia, né? Turquia, lá onde era Constantinopla, que foi dominada pelos turcos em 1453, e isso mudou toda a história. E vira e mexe a gente vê a Turquia no centro das notícias geopolíticas. Depois temos a Alemanha, que sempre está à frente,
Você fala de política, a Alemanha está na frente, você fala de tecnologia, a Alemanha sempre está presente. E também quando a gente fala de produção agropecuária, a Alemanha também está presente. Japão, né, um país insular que tem grandes dificuldades, né, em virtude de ter pequena parte do seu território agricultável, mas olha aí, é o 8º país do mundo em termos de produção agropecuária. México, a França, que vira e mexe tem, né, sempre quer falar alguma coisa das nossas políticas, a Rússia, que tem um território gigante, mas grande parte da Rússia está sob o gelo, a Índia, que tem uma população muito grande. Olha aí o Brasil, é o 3º colocado. É lógico que eu estou pegando dados aqui de 2012, e é lá da FAO, certo? Estados Unidos, uma grande potência, que tem que gerar bastante produção agropecuária. E aí vem a China, que é uma outra grande potência, também com uma grande parte da população mundial, tem que ser um dos maiores produtores. E aí eu vou falar um pouquinho do Brasil, né? Possui o maior rebanho bovino, lidera em 6 produtos agropecuários. Café, né? Já fomos o primeiro, açúcar, suco de laranja, soja, carne de frango e celulose, olha só. E isso, lógico, que varia com o tempo, mas nós somos um celeiro, somos um país muito importante nesse aspecto da agropecuária. Nós exportamos muito e sempre quando tem algum problema, isso acaba nos afetando, tanto externamente como internamente. Mas eu peço que vocês dêem uma lidinha na página 232 do livro, que também tem informações importantes a respeito dessa parte aí da produção dos produtores agropecuários do mundo. Tirei toda essa informação desse site, interessante, se vocês puderem acessar, verifique lá. E a gente vê aqui as áreas ocupadas, cultivadas. A gente vê que o Brasil tem um certo destaque no cenário mundial. Estados Unidos, bastante área ocupada por cultivo, né? Vejamos aqui, ó, a China, a Índia também está entre umas das mais que aproveita o seu território. A Rússia, apesar de ter grande parte do seu território coberto de gelo, então ela aproveita bastante, né? Tem um país aqui que eu não falei, mas que ele é interessante, que é a Austrália. Ele é um país parecido com o Brasil, consegue ter dentro da sua sociedade um comportamento muito melhor do que o nosso e tem uma pauta muito parecida com a nossa, e ela vamos dizer assim, é o celeiro aqui dessa parte aqui da Ásia, certo? Japão, China, os tigres asiáticos, ela fornece bastante, produz muito nessa área de agropecuária. Aí eu trouxe até uma noticiazinha, né, de 2017. Vocês vejam que o Brasil está, né, não é uma coisa antiga, 2017, então o Brasil tem a sua importância no aspecto geral, mundial, na parte da produção agropecuária no mundo. Só para vocês terem uma ideia de como mais ou menos está distribuído essa questão do cultivo, vocês vejam aqui que os grãos, principalmente isso aqui é soja, né, no centro-oeste, a Amazônia ainda, grande parte dela está no extrativismo, né, na retirada de produtos direto da natureza. Temos aqui nessa parte aonde começa a dar os problemas ambientais de desmatamento em virtude das pastagens. E aqui é onde ficam os estabelecimentos agropecuários. A gente vê que há uma concentração maior aqui no centro-oeste e uma grande quantidade de pequenas
estabelecimentos agropecuários na região centro-sul. Aqui é que a gente chama mais dos latifúndios, e aqui é a parte mais comercializável. Produção de alimentos e segurança alimentar. Vou falar isso aqui rapidamente. A gente está numa parte conceitual, para depois a gente desenvolver as ideias mais práticas. Mas a gente tem que saber a parte conceitual. Então, o consumo mundial cada vez mais está crescendo. Lógico, a população está crescendo, o padrão de vida também está crescendo. As pessoas querem se viver nas sociedades urbanas, com toda a sua tecnologia, com todo o seu conforto. Posso dizer que o rural tem que sustentar o urbano. E para isso tem que cada vez mais aumentar a quantidade de alimentos. Como fazer isso? Porque a vida rural, não vou falar que é uma vida ruim, tem gente que adora, vive muito bem, gosta de viver, mas é uma vida mais difícil. Você depende do tempo, você depende do clima, você depende de empréstimos e tem muitas variantes que pode dar errado e você ter problema. E aí você, não dá mais para viver no campo, vou para a cidade grande. E aí vai ser um outro problema. E acaba criando um ciclo vicioso. Poucos produtos são valorizados no mercado mundial em relação aos bens manufaturados. Então, existe essa briga ou cada vez mais as pessoas, vem cá, o que é mais importante? É o alimento ou a tecnologia? E aí muitas pessoas se perguntam, mas sem o alimento, como é que você vai fabricar? Você vai passar fome. Mas sem a tecnologia, para você produzir mais, como é que você vai fazer também? Mais adubo ou mais conhecimento de saber como você vai fazer de uma forma sustentável. Então existe essa polaridade de pensamentos. Por que o manufaturado são mais caros? Se você cortar, existe toda essa guerra. É lógico que os países desenvolvidos que têm mais esse poder de, como eu posso falar, o poder de taxar o que é mais importante, o que é mais caro, o que não é. Lógico que os produtos deles vão ser mais caros. E aí eles vão querer que os produtos dos outros sejam mais baratos. Isso aí é notório, né? É lógico que a produção do alimento fica dependendo das variações climáticas e espécies invasoras. E quando eu falo espécie invasora, a gente viu isso na Feira de Ciências. Incorporação de novos consumidores, então Índia, China, países do Oriente Médio, todos esses países com a globalização começam a buscar produtos agropecuários em outros locais. O Brasil é um grande exportador dos seus produtos para a China e para a Índia, e alguns países do Oriente Médio. Alta dos alimentos, Qual um dos motivos que os alimentos estão altos? Hoje, se você for no supermercado, está tudo caro. Vocês já foram no supermercado lá com o papai e a mamãe? Já perguntaram para eles? Está caro. Tem vários motivos, tem motivos políticos, tem muita coisa envolvida. Mas, basicamente, tem esses aqui, os subsídios, que a gente vai estudar. Produtos alimentícios para animais. Alguns produtos, tipo assim, milho, até mesmo a cana-de-açúcar, às vezes não são totalmente voltados para a produção alimentícia para os humanos. Elas são voltadas também para animais e até mesmo para biocombustíveis. Então, isso faz com que os alimentos subam de preço. Estados Unidos e China, só para vocês terem, se vocês lerem lá no livro, vocês vão ver que eles estão abandonando a produção de cereais e buscando a produção de produtos que
forneçam biocombustível, cana, milho, né, de modo a promover aí a sua política ambiental. Estão estudamos lá atrás que eles estão atrás de diminuir cada vez mais a emissão dos gases do efeito estufa, mas em compensação eles diminuem a sua produção de cereais. Lógico que eles vão buscar em outros locais. E aí eles ficam concentrados em outros tipos de produção, né, na agropecuária. Isso gera um desequilíbrio muito grande. A gente vai perceber isso aí. E aí a produção agrícola, né, essa direcionada para a produção de combustível, acaba ocasionando a escassez de alimentos. Às vezes eles vão comprar de algum lugar e o país, dentro da sua política de negócios, de economia, vai querer exportar e às vezes deixa até desabastecido, né, o seu mercado interno, impactando diretamente quem? O consumidor. Como é que você reduz o consumo se você quer vender mais? Você aumenta o preço e aí você reduz o consumo interno e sobra mais para você exportar. E aí acaba afetando ali a segurança alimentar, que é a disponibilidade e o acesso de alimentos para a população. Isso aí começa a ter problema na segurança alimentar. Lá na página 235, né, o planeta tem capacidade de nutrir todos os seus habitantes. Está lá no nosso livro, dá uma lidinha lá. E por que as pessoas passam fome? Interessante isso, né? É uma inversão de prioridades, principalmente produção para ração e biodiesel, né? Uma grande parte da produção da agricultura é direcionada para esse tipo de coisa, ocasionando esse tipo de problema. Outro problema também são os subsídios, que vira e mexe, a gente vê lá a OMC, o Brasil entrando na OMC, ou alguém entrando contra o Brasil na OMC. O que é a OMC? Organização Mundial do Comércio. E aí o recurso utilizado, ele é depreciado, os valores, né, de outros países, em prol de proteger os seus agricultores. Então, quem faz muito isso é a França. Ela coloca muitos subsídios, abaixa o preço do seu produto e coloca uma tarifa muito grande nos produtos agrícolas do Brasil. Isso ele consegue proteger os seus agricultores. É tipo um protecionismo mesmo. Outra são as barreiras tarifárias, né, alfandegárias. Aí tem as sanitárias. Vira e mexe, você escuta também, tem problema de febre, febre lá que dá nos bois, agora saiu da minha cabeça, mas tem lá um tipo de febre lá nos bois, e aí impacta totalmente o comércio de carne. O Brasil não pode exportar, e aí os outros países vão exportar. Existe toda uma guerra econômica envolvida nisso aí. E com isso reduz os preços de compra dos produtos no mercado internacional. Então, você quer entrar com o seu produto na França, tem uma tarifa muito grande, você abaixa o seu preço junto com a tarifa para poder competir com o produto da França. E aí a França consegue comprar os produtos agrícolas mais baratos. E isso é ruim, principalmente para os países mais pobres, né? Os agricultores mais pobres, porque aí o seu produto perde valor. Por isso que os produtos agrícolas têm um preço menor, principalmente no mercado mundial. E aí é onde a organização OMC tem que gerenciar todas as tensões e as negociações existentes no mundo. E é isso aí, pessoal. Então, para começar o terceiro trimestre, vamos pegar devagar aí na agropecuária no Brasil e no mundo. Até a próxima aula, a gente continua falando a mesma coisa, tá? Grande abraço para todos aí, tudo de bom.